Paz do Senhor, meus irmãos. Debaixo da graça do Senhor, estou aqui. Estou muito feliz por estar aqui na casa do Senhor. É muito difícil congregar presencialmente. Eu e meu filho, nós cultuamos online. Cultuamos online, fazemos um culto a sós. Mas sempre quando Deus dá uma oportunidade, nem que for de meia hora, eu venho com ele. Eu começo a assistir em casa. Antigamente eu vestia para não para a igreja. Aí não dava tempo, ele chorava, né? Aí agora eu visto e não falo nada. Se der tempo, eu falo assim, bora terminar de assistir o culto na igreja. Aí a gente termina de assistir aqui. Aí o Senhor vai preparando. E hoje, pela graça de Deus, com o apoio da igreja, né, Anne? Um aparato. O Senhor foi lá em casa, buscou meus pais, minha família, eles me ajudaram para que eu pudesse estar aqui, trabalhando, fazendo, né, a obra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem o texto bíblico em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém o Senhor tinha cerrado a madre, lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Amém. Esse texto é um texto muito interessante, que nos dá essa visão de vivendo no consolo, de como viver no consolo e na santificação do Senhor. Ana, da tribo de Levi, junto com seu esposo, Coatitas, lá em Números 4, lá tem os detalhes das funções de cada levita, de cada um das suas gerações, cada um tinha uma função na tribo de Levi. E Ana e seu esposo, Eucana, fazia parte da tribo de Levi, dos Coatitas. E, como costume hebraico, né, eles tinham os costumes, os hebreus, de estarem subindo, né, a casa do Senhor, de ano em ano,
para adorar que o tabernáculo, na época ali de Samuel, de Ana ali, onde Samuel nasceu, né? Estava na cidade de Siló. Então, onde estava o tabernáculo, eles iam para adorar. E de ano em ano cumpria essa função. Nós vemos aqui uma situação de uma mulher que vivia cercada, uma história linda, que acredito que até mesmo pessoas que não conhecem a palavra do Senhor apreciam a história de Ana, por ser uma história de comovência, por ser uma história de quebrantamento, por ser uma história de luta e de fé. Muitas pessoas, mesmo não conhecendo totalmente o Evangelho, mas apreciam essa história bíblica. E ela vivenciava ali vários fatores. Um deles que ela vivenciava era naquele tempo, que entre os povos dos hebreus, embora não era direção do Senhor, não era orientação do Senhor, mas viviam debaixo de uma poligamia, né? Muitos antigos ali bíblicos passavam por essas situações. E todas elas, nenhuma dessas famílias passavam por felicidades, as que viviam nesse processo de poligamia. A de Ana não era diferente. E Ana era constantemente ofendida e atribulada por aquela situação. E o que mais atribulava Ana é que ela viu o processo de esterilidade. Como todos nós sabemos, que naquele tempo, a mulher que não fecundava passava pelo processo da afronta e da vergonha. Porque tanto homem como mulher, naquele tempo, tinha que provar a sua fertilidade. E Ana não exercia esse processo. Então, ela passava pelo processo de vergonha, de julgamentos. Como muitos de nós podemos passar quando não vivemos situações iguais às situações regulares do dia a dia. Quando passamos por situações diferenciadas, que todos têm de uma forma e alguém tem de outra. Todas as famílias vivem de uma forma, uma família vive de outra. Então, aquela família, notadamente, vive num processo de julgamento. Por quê? Que na casa de fulano é assim, por que é assado? Eu vivo essa situação por ser mãe atípica. Na minha casa eu tenho uma criança diferente. Então a gente vive as indagações, vive as perguntas. Quando você tem um filho, um marido, um colega, um irmão, que tem ações diferentes, que não são regulares da sociedade, nós corremos o risco de viver os processos de julgamentos, de discriminações e de preconceitos. E com Ana não foi diferente. E passava então pelas zombarias, né? Porque a zombaria é algo que afronta demais. Zombaria afronta mais do que é melhor a pessoa criticar, xingar logo, do que ficar zombando. Zombaria é tipo aquelas pirracinhas, né? Xinga logo, descasca logo a pessoa, mas aquelas pirracinhas, aquele sorriso maldoso, né? Vai doendo, vai machucando. E Ana passava muito por isso. Viviam situações, como eu estou com meu filho, que é especial, a gente tem a questão da preferência, né? E aí, volta e meia, a gente passa pelas risadinhas, pelas afrontas. Às vezes eu não levo a cadeira de rodas, como eu ainda aguento carregar no braço. E aí eu pego a fila com ele no braço. Aí alguém, costumeiramente, vai falar assim, então vou pegar a minha filha e colocar no braço. Desse jeito eu passo na frente. Aí eu falo assim, o meu é especial, agora o seu eu não sei. Né? Então a gente vive esse julgamento, essas zombarias. Com Ana não era diferente, né? Ela passava por essas situações. E vivia uma situação, e isso afrontou ela de tal forma, que ela viveu depressiva em alguns momentos. A ponto da Bíblia registrar que ela chorava e não comia. Hoje, por mais que as pessoas vivem situações difíceis, mas há uns meios, há os recursos, nós costumamos falar, que as pessoas procuram, né? Para sanar as situações depressivas que não conseguem solucionar dentro da sua casa. Né? A médico, medicações, terapias, dentre outras. Naquele tempo, não se tinha essa facilidade, acredito eu, de tantos recursos, para ela não conseguir, para ela botar para fora aquilo que em casa ela não conseguia sanar. Porque corremos o risco de ver situações que no seio familiar nós não conseguimos resolver. Precisa ser tratado lá fora, de uma forma sábia, de uma forma ordeira, mas que somente no seio familiar não se consegue resolver. Imagine naquele tempo que a mulher não tinha os recursos que temos hoje, até nas questões de facilidade de serviço de casa. Estar em depressão, não conseguir comer, apenas chorar,
e ainda assim ela ter a responsabilidade de dar conta do seu lar. Porque hoje nós podemos ter o privilégio de não estar bem, né? Fechar a porta do quarto, passar por um tempo ali, alguém cuida das coisas, põe um negócio ali no algo automático e você fica ali quietinha. Antigamente não tinha isso, era carregar água na cabeça, era tudo muito manual. Ainda depressiva e ser a única responsável de cuidar dos afazeres da casa. Então era uma situação muito pesarosa para ela. Ela tinha como único consolo, embora estivesse errado, com a atitude errada, sendo poligâmico, era o seu marido Eucana, que ficava consolando ao seu modo. Não te sou eu mais do que 10 filhos? Por que você não come? Não te sou eu mais do que 10 filhos? Mas isso não era o suficiente, porque persistia sobre ela aquela situação. E para completar aquela situação difícil que ela vivia, Deus, permitidamente, né, que ela não desistia do seu costume judaico, do seu costume hebraico, ela cumpria com a missão de subir à casa do Senhor. De ano em ano subia e ela subia também. Mesmo amargurada de alma, ela subia à casa do Senhor. E olha que situação pesarosa em casa, vivendo situação poligâmica, teve força de subir à casa do Senhor. E quando subiu à casa do Senhor, decidiu falar com Deus. E ela fez uma oração silenciosa que não era costume hebraico, uma oração silenciosa. Não era o costume dos hebreus orar silenciosamente. Nas situações de angústias que vivemos, nós muitas vezes perdemos a fala. Uma das coisas que a gente mais faz, que as pessoas, como ser humano, seja homem ou mulher, até mesmo as crianças, é ficar quietinho, calado e recluso. Às vezes não costumamos falar, né? Não costumamos expressar. Eu lembro de uma situação que eu vivi com o meu pequeno, quando eu estava com ele em casa sozinha, quando eu passei a morar sozinha com ele. Dentre várias comorbidades que ele já apresentava lá na UTI, que eu já anotava na minha cabeça, eu procurava os médicos. Eles falavam, não é normal, é assim mesmo. A gente como mãe, a gente vai vendo que aquilo não é normal. E ele tinha a questão de vomitar demais, desde a UTI. Lá na sonda, entubado, ele voltava o leite, e eu perguntava por que ele volta o leite. É normal, é porque a válvula é prematura, é molinha, assim como é molinho do lado de fora, é molinho do lado de dentro, aparenta ter o PC, que é a paralisia cerebral, devido às situações que foi do nascimento. Mas eu aquilo não conseguia aceitar aquilo como normal, né? Viver com a criança vomitando constantemente, 3, 4 vezes ao dia, era assim que eu passava com Josué. Não basta ter os cuidados normais, trocar a fraldinha de lado, não movimentar de barriga cheia, dar o intervalo da água para alimentação, para não criar inchaço na barriga. Eu falei assim, isso não é normal. Isso não pode ser aceitável. E aí eu vivia na luta com ele, e um dia pela madrugada, e ele vomitou tanto, molhou, sujou o lençol da cama todo. E naquele tempo eu estava numa angústia como Ana, eu não falava mais com Deus. Quando vinha a vontade de orar, eu falava assim, tu sabes da minha vida. Só falava assim com Deus. Cessei os louvores, cessei a palavra, e eu não orava mais. E aí nesse dia foi uma madrugada terrível, dele vomitou demais. E me sujou o lençol todo. Quando ele conseguia acalmar, eu deitei ele num tatame no banheiro. Primeiro eu me limpei, depois limpei ele. Peguei aqueles lençóis, joguei lá no chão. Amanhecer do dia, atravessei a rua, levei ele no posto. Como sempre tinha que ser assim. Me falaram que ia ter que ser assim o resto da vida. Mas Deus teve misericórdia, não foi. Deus me deu a graça de correr atrás e descobrir o que era. E conseguir sanar a situação. E aí a médica não tinha... Fui tão preocupada, porque ele estava tão desidratado, que ela correu no carro, falou assim, não, você não vai nem chegar no hospital aqui, assim, não, eu vou tentar cuidar aqui mesmo. Ela foi lá no carro dela, pegou uma injeção, aplicou nele e foi acalmando os ombros. E à tarde ele dormiu. E eu peguei aqueles lençóis e coloquei no tanque. E aí, veio aquela vontade de orar, mas eu falei assim, não vou orar. Eu tenho que lavar logo esses lençóis, né? Senão ele acorda. E eu não sei como é que vai ser de novo, um novo processo, que era um ciclo, né? Mas eu estou me incomodando para orar. E eu tenho um tambor, que eu coloco um reservatório de água, eu não coloquei água na casa toda, eu carreguei para a casa nova. E aí o Senhor me levou a desapegar daquele lençol. E eu me ajoelhei e coloquei as mãos,
Primeiro, na madrugada, eu fiz um lamento com Deus. Eu falei com Deus, o que eu fiz de tão ruim para o Senhor, para que o Senhor me castigasse tanto? Falei com Deus, se eu magoei teu coração, poupe a vida do meu filho, que está sofrendo demais, e sofreu com ele, e não consegui achar recurso ainda. E eu amanheci o dia com essa oração que eu fiz com Deus. E aí eu ajoelhei naquele tambor, e o Senhor me lembrou de uma canção que diz: eu tenho saudade de ti, saudade de ti, saudade de ti. E eu comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados, comecei a pedir ao Senhor direção e vontade de falar com Ele de novo. E o Senhor foi me dando força, eu comecei a crer que havia orações sobre mim, que eu não estava só. E eu falei, perdoe pela pergunta que eu te fiz na madrugada, porque eu sei que tu me amas, como o Senhor ama Pedro. Perguntou, Pedro, tu me amas? Eu sei que o Senhor pergunta a mim todos os dias. E eu te declaro, Pai, eu te amo. Eu ainda te amo. Em meio a esses lençóis que eu não sei até quando eu vou lavar, mas eu ainda te amo. E eu fiz uma petição a Deus. Eu falei, se comigo fores, se as orações que dobradas estão ao meu redor me alcançar, te servirei todos os dias da minha vida. E que Josué tenha em casa mais do que uma mãe que vai lutar todos os dias pela sua saúde, pela sua qualidade de vida. Ele tem uma mulher que te adora, ele tem uma mãe que te conhece, por mais que ele não entenda o processo, mas que ele sabe que ao seu lado, na sua casa, vai reinar a tua palavra, vai reinar a adoração. Se o Senhor entrar em cada porta comigo, eu serei tua serva, eu e o meu filho. E o Senhor foi restabelecendo a adoração na minha casa, a partir daquele dia. E Deus não fez diferente com Ana. Ana subiu à casa do Senhor, mesmo afrontada, amargurada, pré-julgada, humilhada, subiu à casa do Senhor. Mas ela enfrentou uma situação que pensa, amados, de ser julgada na casa do Senhor. Palavras pesam. Muitas vezes pesam mais do que atitudes. É certo que a Bíblia diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Mas não temos o direito de magoar ninguém 70 vezes 7. E ela chorando ali silenciosamente, por não ser costume hebraico orar silenciosamente. O sacerdote chegou nela e falou assim, aparta-te de ti o teu vinho. Ele não perguntou, mulher, você está embriagada? Ele não perguntou, o que aconteceu contigo, que está orando diferente de nós? Ele já foi direto ao assunto, direto à fonte. Deus ela sabiedade e força para receber aquela afronta na casa do Senhor, não desanimar do seu propósito. Que quantos dentre nós saíram do propósito por palavras na casa do Senhor? Até para corrigirmos, até para exortarmos, nós temos que ter palavras sábias. Senão nós matamos as pessoas, ao invés de consertá-las. E ela falou, Senhor, não tenha comigo, não tenha a tua serva, por serva de Belial, que era o sinônimo de uma mulher depravada, de atitudes satânicas, da amargura da minha alma. Eu tenho falado a Deus. Eu vim aqui, meu sacerdote, para lançar sobre Deus a minha dor, que eu carrego lá na minha casa. Eu vim lançar aos pés do Senhor. E aí ele falou a segunda palavra que a consolou. Mas cuidemos, porque nem sempre a segunda palavra conserta a primeira. No caso de Ana, ela conseguiu se consertar com a segunda palavra que ela ouviu do profeta. Que o Senhor conceda sobre você a sua petição. E ela se consolou com a segunda palavra. Mas cuidemos, porque nos dias de hoje, a gente, fulano, desculpa, perdoa, te machuquei. Mas quando a pessoa vai embora, se ela não tiver uma sobriedade, como Ana teve, ela vai ficar com a primeira palavra que ela ouviu. Que vai ficar assim, ó, martelando. Mas ele me disse isso, mas ela me falou aquilo.
Mas Deus, sobre o seu consolo, desceu o seu consolo sobre Ana e a sua santidade. E ela desceu consolada e seguiu no seu propósito. E o Senhor atendeu a sua petição e concedeu a ela o filho Samuel. E ela teve então a oportunidade, depois de consolada, até sair do propósito. Porque aconteceu com os que foram curados, não foi? 10 curados, só um voltou para agradecer. E ela poderia falar, Deus já me deu. Mas ela falou, te darei ao Senhor por todos os dias da minha vida. Não é só dar, igual a gente costuma fazer aqui, né? Trazer nossos filhos, receber oração, né? Nós temos esse costume. Mas ela praticamente entregou para ser criado na casa do Senhor. Era costume, não sei nos tempos bíblicos, mas em tempos antigos, pessoas não terem condições de criar seus filhos e darem a padres, em conventos, outras situações pesarosas. Crianças eram tiradas de mulheres solteiras para serem criadas em outros ambientes, por causa da vergonha que causava na sociedade. Mas Samuel não tinha nenhum desses fatos. Os pais tinham condições de criá-lo e foi gerado num matrimônio normal da sociedade, casados, marido e mulher. Mas ela fez um voto que daria ele ao Senhor por todos os dias da sua vida. E assim ela cumpriu. Pegou todos os seus preparos e ofereceu o sacrifício para entregar ele ao Senhor. E ela podia entregar Samuel, sobre a cabeça dele não passaria navalha, e esquecer. Porque o Senhor concedeu a ela mais filhos. Mas ela constantemente, depois de desmamado, porque eles tinham o costume de mamar a criança, né, dar a mamar até 3 anos de idade. Então, assim, mesmo desmamado, ela seguiu um costume que manteve ela ligada a Samuel. Porque hoje nós temos o WhatsApp, né? O celular, chamado de vídeo, que consola os pais que os filhos estão longe. Naquele tempo não tinha essa forma. E ela achou uma forma que era tecer túnicas para Samuel. De ano em ano, ela subia à casa do Senhor, entregava a túnica a Samuel. Eu imagino, será que pessoas curiosas não perguntavam, Ana, cadê seu primogênito? Porque ele foi entregue com 3 anos de idade. Então, acredito eu que pessoas conviveram com aquela criancinha ali naquela tribo. Mas ela não se preocupou com as perguntas. Ela cumpriu com o voto que ela fez ao Senhor. E manteve sua ligação, entregando ali a Samuel. Todos, cada ano, não se sabe até quando, que a Bíblia não faz menção da morte de Ana, né? A Bíblia não faz menção. Mas é certo que se tornou uma grande mulher no meio do povo de Israel. O seu cântico, até hoje, é um dos cânticos mais profundos e que mais exalta. Todos os cânticos da Bíblia exaltam o Senhor. Mas o canto de Ana se tornou um destaque muito grande aqui no meio bíblico. E o mais bonito de tudo é que Ana teve a força de subir ao Senhor amargurada para orar, mas subiu também agraciada quando Deus a abençoou. Muitas coisas, amados, podemos fazer que possam querer nos parar de subir a montanha, nos fazer desistir de subir à casa do Senhor. As murmurações que as pessoas cometem sobre nós, quando passamos por lutas, por dificuldades, pode nos querer parar de subir, de presenciar, de vivenciar a obra do Senhor. As palavras ouvidas, que nós às vezes ouvimos, que nós às vezes escutamos, pode nos querer fazer desanimar. Todos os dias, nós não só temos que pedir sabedoria, tanto para falar, como para ouvir. Quando o Senhor me põe sabedoria, quando eu ouvir, eu não desanimar. E também sabedoria ao falar. São situações que nos pegam de surpresa. Mais uma vez, desculpe de vez em quando contar a situação de Josué. Não repara não, viu, irmãos? É os exemplos de casa. Eu estava com ele, na véspera de receber alta. Milagrosamente, uma criança em situação crítica. Não conseguia ganhar peso, mais na situação de refluxo. E eu estava fadada a ficar naquele hospital. Já tinha 52 dias que eu estava com ele internado. Meus pés incharam demais. E os médicos ficaram preocupados. Mãe, o que vai fazer com você, mãe? Você está passando a hora de sair. Seu estado está crítico. Aí veio, examinou minhas pernas, examinou meus olhos, ver se eu estava com alguma situação. Se a gente poderia trocar de responsável, mas como fazer? Além de ser uma situação delicada, seu filho, ele sai 100% amamentando no leito materno. Então, se tirar do leito, até ela adaptar com fórmula, mas que ele tem essa questão de vômito, vai ficar muito tempo aqui. Perigoso até voltar para a UTI, e nós não queremos isso.
Já estava no hotelzinho, né? Que do hotelzinho já se vai embora. Vamos tentar ver o que consegue fazer. Arrumar um banquinho para mim, colocar as pernas em cima. Você não pode andar por aqui, porque do lado tinha uma UTI de adulto, então eu não podia movimentar para evitar a contaminação para ele. Mas dentro do quarto você vai tentando movimentar para ver se a gente consegue sustentar você até se me receber alta. Saberá Deus quando ele vai ganhar peso para você ir embora. Porque ele é lento no peso, devido à gravidade da situação. Então eu fui banhar nesse dia com muita dificuldade. Eu segurei no chuveiro do banheiro. Com medo de escorregar, porque as pernas para ficar em pé, não estava dando conta. E eu sozinha, e eu segurei, uma mão sustentava na torneira, naquele registro do chuveiro, com a outra eu banhava. E com as duas eu voltei segurando na parede e sentei no banquinho lá. E aí nesse dia Josué teve uma crise de cólica, vômito, de tudo você pensar. Eu nem lembrei de dor. A mulher que eu estou segurando, nem lembro como vai conseguir vai em pé e segurei esse menino. E ele gritando, viu uma moça do outro lado tentar segurar, e eu não deixei, porque eu não permitia deixar ninguém tocar. E aí eu falei, meu Deus eterno. E eu fiz essa oração de Ana, por esse menino, orava eu. Segurando o chuveiro, eu falei assim, meu Deus, cura essas pernas, para que eu possa ficar aqui. Ou então que esse menino ganhe peso, porque mesmo que ganhar peso, eu preciso das minhas pernas para descer a escada. Quem vai carregar esse menino nos braços? E aí, nessa noite, aí a enfermeira falou assim, mãe, todo dia de manhã pesava as crianças, né? Perigoso, mais uma semana aqui, né, mãe? Que essa crise de hoje. E aí, de manhã cedo, a médica veio pesar, me examinou ele, não tinha nada. Ele ganhou 5 gramas. Falei, meu Deus eterno. E as pernas inchadas. Quando foi no outro dia, ele ganhou 30 gramas. Falei, meu Deus. E aí, no outro dia, ele ganhou 90 gramas. Ele ganhou 125 gramas em poucos dias. Ficou notório. No hospital, o pessoal ficou preocupado. A médica dele ganhou esses 90 gramas. Falou, essa balança está errada. Foi, pegou coisa, pesou nessa balança. Queria me levar lá embaixo, só com medo de contaminação. Não levou lá para baixo. E ele ficou assim, a 10 gramas de receber alta. Ou seja, no outro dia, se ele ganhasse mais, eu teria alta. Ele ficou com 1,90 kg, se não me engano. Com essas 125 gramas. E aí ficou notório que Josué ia receber alta. E a mãe, uma das mães que eu conheci lá no berçário da UTI, passou uma situação bem difícil. Ela estava com uma filha que tinha hidrocefalia. Estou acabando, viu, irmãos? Não vou tomar tempo. A filha nasceu com hidrocefalia, o cérebro crescendo demais. Precisava fazer uma cirurgia para colocar a válvula para drenar a água do cérebro. Muita oração, muita campanha. Ela fazia até vaquinha para tentar conseguir acompanhar a filha, porque ela morava muito longe. Porque na volta não tinha como ela voltar a pé, ficava muito perigoso. Ela vinha a pé, mas tinha que voltar de lotação, então a gente cooperava. E saiu a vaga, a filha dela fez a cirurgia. Já estava pronto para receber alta, bastava colocar a válvula no cérebro. E colocou a válvula no cérebro. Foi ótima a cirurgia. Porém, a criança teve uma parada cardíaca de grande volume e teve que ser entubada às pressas, ficando entre a vida e a morte. E ela driblou a segurança, porque era proibido de receber visita. Mas ao invés dela ir para a UTI, ela driblou e foi para onde eu estava. Ela falou assim, eu fiquei sabendo que você vai receber alta amanhã, tem a chance de receber alta amanhã. E eu vim aqui para saber se você tem alguma palavra de consolo para mim, porque eu estou em fel de amargura. Você sabe o que eu estou passando, não sabe? Eu falei, não sei. Eu não sabia, né? Porque eu não saía do quarto. E ela me contou a situação. Você mesmo orou pedindo a Deus para dar certo a cirurgia e deu certo. E olha como é que eu estou. Que palavra você tem para mim? Ô, amada, a gente fica assim, né? Porque dependendo de você falar, você derruba a pessoa, mas já está moída, né? Ó, Ana, né? Aparta-te de ti o teu vinho, ou seja, se liberta. Então, assim, eu falei, meu Deus, o que eu falo? Ela olhou para José e falou assim, você pelo menos está levando seu filho para casa. Aí foi essa palavra que ela falou que me deu uma... Eu falei, pelo menos eu estou levando meu filho para casa. Mas é um pelo menos que eu não sei como vai ser a caminhada. Eu não sei o que me espera quando eu chegar na minha casa. Eu tenho aqui a cama arrumada,
a roupa do hospital limpa, o almoço feito. Um dia eu tenho que voltar a trabalhar. Um dia eu tenho que alimentar essa criança via oral. Eu nem sei como eu vou alimentar ele via oral. Amados, foi um desespero para alimentar. Eu procurei tanta nutricionista. Hoje, graças a Deus, eu consegui uma pelas redes sociais que me auxilia a alimentar meu filho via oral. Que auxiliou até nas crises de epilepsia. Mas naquela época eu falei, meu Deus, como eu vou alimentar essa criança via oral? Como eu vou acalmar essas crises? Ele tinha uns espasmos que eu perguntava milésimas vezes, falavam que era insegurança. Eu falei, isso não é insegurança. Isso é algo ruim, porque ele ficava o tempo todo. Eu falei, eu não sei o que me espera. Eu não sei quantas portas eu terei que bater. Muitas serão abertas, mas muitas serão fechadas. Mas eu te digo, em todas elas, eu terei um general comigo, que vai desembanhar a sua espada, e vai lutar comigo e pelo meu filho. E eu te apresento esse general, que vai lutar por você ao seu modo. O modo dele dói, como está doendo no meu coração e no seu coração. Mas o modo dele sara, o modo dele cura, o modo dele dirige e o modo dele sustenta. Creia e aceite esse general como salvador da sua vida. E ele curará. E ainda haverá bálsamo em Gileade. Falei para ele que significava bálsamo, que era remédio para a ferida. E há de curar a sua dor e guiará a sua vida da sua filha, conforme a sua vontade. E orei com ela, e ela saiu rapidamente. Depois eu ganhei reclamação, né? Da enfermaria, que soube que eu recebi visita. E recebi mais depois. No outro dia, Josué ganhou 30 gramas. Para ganhar só 10, ganhou 30. E Deus fez um milagre, que a criança do lado ganhou o mesmo peso que Josué. José teve alta com 2,30 kg. A médica falou assim, meu Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida. Essa energia que está complicada, eu falei assim, é milagre do Senhor. E recebemos alta no mesmo dia. E aí, para arrumar a bolsa, né, vinha o pessoal da casa de apoio que me conheceu. E me deram o telefone, foi uma bênção. Só que, imagina para acampamento, eu levava muita coisa. 53 dias com Josué, meu Deus. E o que eu comprei também para vir embora, paramos na Blitz, lá no posto policial. E aí falou que estava vindo com criança, que tinha sido recebido alta. O policial, cadê a criança? Eu falei, está aqui. Tinha banheira, suporte de banheira, bolsa, tanta coisa. Colchão, ele desistiu de caçar a criança. Pode seguir. Então, amados, passamos por muitas coisas que tendem a nos parar de subir à casa do Senhor. Os prazeres do mundo, a juventude se perde, até mesmo as pessoas mais velhas. O chamado às bebedeiras, aos bares, as destruições da família, tem sido um álife, um meio, um escape para o inimigo, fazer com que pessoas desistam, problemas com filhos, esposo, trabalho, muitas situações. Mas nós não podemos. Nós temos que fazer como Ana, sempre. Ana fazia de ano em ano. Nós temos constantemente, depois da morte de Jesus na cruz, o véu se rasgou. Hoje temos livre acesso ao Pai. E não podemos olhar para trás. Não podemos desistir. Pessoas falam assim, como é que você aguenta a sua rotina? Eu tive que ir para as redes sociais, através das orações, para descobrir qual é o problema do meu filho. Eu tinha tentado tantos médicos. Falava que era normal, que ia ser assim mesmo. Viver internado todos os dias, toda semana. E eu falei, Senhor, não está normal. E Deus só me deu a graça de conhecer essa nutricionista. Comprei cursos, fiz os cursos online. Descobri sobre disfagia, dificuldade alimentar. Fui descobrindo coisas. Estudei sobre epilepsia. Descobri os males, que meu filho já tinha apresentado muitos males epiléticos. Gente, se eu for falar o nome aqui, vai confundir a cabeça de muita gente. Um deles é o mal de Todd. Que é quando a criança tem uma crise tão profunda que ela fica com uma paralisia facial. José teve 5 dias, que normal é ficar 24 horas. Eu falei, isso não está normal, Deus vai me ajudar, vai dar certo. E eu cismava que os remédios estavam errados, mas médico nenhum queria trocar, ninguém me entendia. E Deus foi me dando graça, que eu fui mudando os profissionais e levei ele muitos. Primeiro eu mudei a alimentação dele todinha, de acordo com o curso que eu fiz. Através das orações, Deus foi me guiando. E depois da alimentação, eu descobri que os remédios estavam errados, de refluxo, a dieta errada. Consertei as dietas, ele foi melhorando o refluxo, mas não acalmava a crise de epilepsia. Ficava sendo internado, convulsionando de forma generalizada.
E aí eu falei assim, esses remédios estão errados. E comecei a pedir informação, os médicos mais conceituados na questão de epilepsia. Levei em um, conseguiu trocar alguns remédios que eu queria, mas não fez completo. Eu levei em outra, em março, 22 de março desse ano. Eu conversei com a mãe, Ronan estava comigo. Eu carreguei Josué 2 quadras depois, desesperado com medo de perder a consulta. Quando eu cheguei lá, a mãe falou assim, você vê que esse menino tão longe, tem um estacionamento aqui embaixo, mãe. Falei, eu ouvi o desespero de uma mãe. Eu falei, se a senhora puder me ouvir, com o médico nenhum me ouviu. Há 5 anos e pouco, há quase 6, eu luto com essa criança. Não dorme direito, espasma a noite toda, dá risada. O médico fala que é sonho, mas não é sonho, é epilepsia. Ele range os dentes, trata como bruxismo, não é bruxismo, é epilepsia. Eu sei que meu filho tem, mas eu não posso receitar. Eu não posso legislar em causa própria, porque eu não tenho poder para isso. Mas a senhora tem. Ajuda essa mãe a ver esse menino dormir. Nunca dormiu de lado, porque espasma tanto. Olha, mostrei para ela os ombros dele todo ferido, machucado, de tanto fazer assim, arranhar. Isso não é espasmo de sono. O médico fala que é espasmo. Eu filmo, mostro, como eu filmei para ela, fala que é espasmo do sono. Se dorme, está bem. Então, eu falei, não é espasmo, isso é epilepsia. Mas nenhum médico aceita. Se a senhora entende de epilepsia, ajude essa mãe. Ela, mais do que a médica, que mais entende da criança, mãe, é você. E eu vou trocar assim as medicações do seu filho. Todos estão errados. Aliás, 2 estavam certos, mas porém os horários errados. Eu vou te ajudar. Não vou te dizer que ele vai estabilizar. Porque seu filho, levei a ressonância. O médico não queria receitar, foi uma luta. Eu briguei muito para conseguir a ressonância com o Josué, que era o único exame profundo para descobrir aonde as lesões foram afetadas e descobrir o nível da epilepsia que ele tinha. Ah, não precisa, já fez tomografia, ele precisa. E corri atrás, Deus me ajudou, que eu consegui com muita luta. Ela, seu filho tem uma síndrome chamada síndrome de Lennox-Gastaut. Você já estudou? Eu falei, já. Ela, você também é? Eu falei, já estudei. Estudei meu filho, mãe, de cabo a rabo. Só não estudei o interior, porque só Deus é que sabe. Mas o resto eu estudei. Seu filho tem síndrome de Lennox-Gastaut. É uma síndrome que provoca crises fortíssimas de difícil controle e tratamento. Eu falei, eu não quero que meu filho tome mais remédio epilético líquido. Se a senhora puder, coloca todos em comprimidos. Porque eu descobri que os remédios líquidos não fazem efeito. Mas, mãe, eu falei, não, se a senhora passar líquido, eu vou fazer uma viagem em vão. Passe em comprimido, por favor. O médico anterior, a senhora trocou 2, mas eu tenho mais um que é líquido. E eu não quero remédio líquido, meu filho. Troquei todos, refluxo, relaxo, tudo ele só toma em comprimido. Mas, mãe, aquele medo porque se dissolve, pode ficar farelinho, e a criança, no caso dele, tem a bronquiaspiração. Eu falei, eu consigo diluir tranquilo, eu vou dar para ele certinho, e ele não vai engasgar, e não vou diluir em excesso para não perder eficácia. Só pode confiar nessa mãe, que eu vou conseguir ajudar meu filho, a senhora receitar a medicação certa. E ela, então, vou fazer um programa. Mas você vai sofrer 30 dias com esse menino. Ele vai ficar dopado que você vai desesperar. Mas eu vou ter que fazer essa bagunça na vida de Josué para poder arrumar a casa dele. E foi uma bagunça. Eu e Valéria, né, Valéria? Esse menino dopado, eles faziam assim, ó, ele travava o olho. E tinha que alimentar. Ela me deu 30 dias o programa, eu preguei no armário. Mudou os horários. Eu andava com o Josué no corredor lá de casa. E nem pode andar com ele dormindo, porque a crise que ele trata pode ser no início do sono, durante o sono ou ao despertar. É tanto que não pode despertar ele balançando. É toda logística para acordar Josué. Mas eu tive que arriscar andar com ele pelo corredor da casa, para ver se ele ia abrindo os olhos para tentar alimentar. Mas graças a Deus, desde o dia 15 de março desse ano, meu filho nunca mais teve que tomar diazepam na veia e nem dosagem fortíssima. José quebrava as veias todinhas de tanto que ele convulsionava. Tem alguns láspides, porque ele, quando tem crise respiratória, tem que tomar medicação, diminui um pouco o efeito, aí dá uns, mas nada como antes. E alguém perguntou assim, não sei como é que você consegue. E eu lembrei dessa canção que eu pregando, preparando essa mensagem, ouvindo essa canção. E eu quero que você cante comigo esse coro. Estou subindo para os montes, meu consolo, bora! Não pare, ele não descansa, ele.
Rei da terra e de novo do céu. Estou olhando para os montes. Meu socorro. Não paro de olhar. Olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é Rei da terra e é também dono. E Ele guarda, a parte canta, a parte guarda. Guarda minha saída, vamos. Guarda minha entrada. Pesa minha ombra. Mão direita que não falha. Durante o dia um sol não de me ferir. Meia-noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar. Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Mas seu filho não foi curado ainda, e você continua servindo a Deus, é porque eu olho para o monte. Seu filho não voltou para os caminhos do Senhor, você continua adorando a Deus, é porque eu olho para o monte. A porta de emprego se fechou, você continua, é porque eu olho para o monte. Você perde noite de sono, você vai na madrugada, é porque eu olho para o monte. Eu sigo para o alvo da soberana vocação a qual eu fui chamada. Eu falei para o Senhor, aos 11 anos de idade o Senhor me chamou. Nós subíamos à casa de Deus a pé das moradeiras aqui, segurando na mão da minha mãe. Quando chegamos ali no início, próximo da casa da irmã Terezinha, minha mãe falou assim, não vamos conseguir chegar na igreja não, a pé, os pés empoeirados. Ah, vamos voltar. Mas eu lembro que no quintal da minha casa, eu falei com Deus, eu criança. Eu falei, se o Senhor me der a oportunidade, que a gente assistiu o programa Vivo com Deus, que o nosso presbítero Eustáquio fazia. Se o Senhor me der a oportunidade de ir à casa do Senhor, eu vou te servir ainda criança. Eu vou te adorar. E aí quando chegou no meio do caminho, minha mãe quis desistir, Deus me deu uma unção tão grande, que eu segurei na mão dela e falei assim, não podemos olhar para trás. A senhora não esqueceu daquele versículo que o irmão Eustáquio fala, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nós não podemos desistir, nós vamos chegar à igreja. E aí nós conseguimos chegar à casa do Senhor e estamos aqui até hoje. Eu falei com Deus, com meus filhos nos braços, sem caminhar, sem sentar, subirei ao monte da adoração. O inimigo não será capaz de calar a voz dessa mãe que te adora desde os 11 anos de idade. Te servirei, te adorarei. Faremos um louvor solo muitas vezes na minha casa, mas aqui será também a tua casa. Porque eu sei que o Senhor habita aqui. Eu não sei você, mulher. Eu não sei você, homem. Os embaraços e embaraços que o inimigo tem colocado no seu caminho, tentando te tirar da presença do Senhor. Mas olhe para frente, coloque a sua mão no arado e não olhe para trás. Escolha servir a Deus, independente das circunstâncias que lhe sobrevêm. Faça como Ana, entregue o seu propósito, o seu bem maior, o seu presente Deus te deu ao Senhor Jesus, que Ele terá cuidado da sua casa e da sua vida. Assim faço eu todos os dias. E assim devemos fazer. Não sou aqui nenhum grande exemplo, longe de mim ser. Não estou colocando minha vida como um exemplo grande. Apenas quero te dizer que não podemos servir a Deus pelas circunstâncias. Servir o nosso Pai, dizer que Ele é bom. O meu Pai é bom porque Ele nos concede tudo que nós pedimos, do jeito que nós queremos, da maneira que nós colocamos. Assim Ele é bom. Quando concede algo diferente, trata diferente, nós existimos falando que nosso Deus não está olhando para nós. Que não sejamos assim. Independente da sua forma de agir, sejamos fiéis a Deus. Vamos viver a sua rotina especial, mas servir ao Senhor. Vamos ficar de pé e orar ao nosso Deus?